Salve pessoal, estamos chegando aqui na sexta-feira, véspera de feriado, hein? Para falar mais de futebol, de esporte com você que curte sempre as lives aqui do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo, nosso escritório nos altos da Avenida Paulista. Daqui, ó, a gente vê o pessoal saindo fora para o feriado, hein? Feriadão de 1º de maio, Facebook do Terceiro Tempo e logo mais também essa live editada no YouTube do Terceiro Tempo, é Terceiro Tempo TV. Se você ainda não está inscrito, corra lá. Além das lives, também uma série de entrevistas exclusivas, um material exclusivo da nossa redação. Daqui a pouco tem novidade também do João Antônio de Carvalho, que fez uma entrevista para lá de legal nesta sexta-feira. Aliás, João Antônio emplacou duas entrevistas sensacionais, hein? Uma na quinta, outra na sexta-feira. Vem surpresa aí, o João Antônio vai passar essa informação para você já já. Vamos falar muito de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. João Antônio, as novidades aí do Terceiro Tempo TV, João, tudo bem? Um grande abraço, Frank, grande abraço a todos. É feriado, mas a gente vai estar aqui na segunda-feira. Segunda-feira a gente está aqui para falar da rodada, a gente não emenda, não. A gente segunda-feira está aqui falando da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente recebeu aqui a levantadora Fofão, a ex-levantadora Fofão, né? 48 anos, ela abandonou a carreira com 45, campeã olímpica em 2008, com muitas histórias. Ela lançou agora a sua biografia, Toque de Gênio, a vida e exemplos de Fofão. E realmente uma conversa fantástica. A gente já na segunda-feira vai colocar essa matéria para você assistir no Terceiro Tempo TV. E hoje eu estive pela manhã lá na Nestlé, que fez uma ação com o Cristiano Felício, jogador de basquete do Chicago Bulls. E é diferente assim a gente se sentir baixinho, né, Frank? Porque eu tenho quase 1,90 m, né? O Cristiano Felício, ele tem 2,06 m, 127 quilos, pivôzão e tal do Chicago Bulls. E também a gente conversou bastante sobre a temporada, sobre o seu crescimento. Ele que teve muito mais minutagem nessa temporada do Chicago Bulls, que não fez um grande campeonato, mas a expectativa é melhor para os próximos anos. E também sobre a seleção brasileira, o que aconteceu nos Jogos Olímpicos, a expectativa daqui para frente. Então a gente vai nos próximos dias colocar no ar aí, né, no Terceiro Tempo TV a Fofão, a grande Fofão, fantástica no Hall da Fama do vôlei, campeã olímpica, campeã de Liga de Grand Prix, uma jogadora excepcional, e também o Cristiano Felício. Aí, tá vendo, pessoal? Tudo com exclusividade para você que acompanha o Terceiro Tempo nas plataformas digitais, tá bom? Então tudo lá no Terceiro Tempo TV. É um pouco de gripe também, essa voz dando essa esganiçada essa hora do dia. E informações do esporte, terceirotempo.com.br, além do material exclusivo, também as notícias do UOL, que é o nosso parceiro aí de conteúdo. Também quem aguenta esse tempo, né, Frank? Uma hora tá frio, depois esquenta, aí esfria de novo. É legal que é sempre na véspera de feriado que acontece essas coisas aí. Você planeja um feriado bacana, um feriado legal, aí acorda gripado. Aí não dá, né? Ó, tô compartilhando aqui no meu Facebook a nossa live, desejando boa tarde para todo mundo. Então sugiro que você participe, mande as suas perguntas, seus questionamentos e faça o mesmo. Compartilhe também a nossa live no Facebook, aí na tua página também, para convidar mais amigos a se juntar com a gente, para a gente fazer uma sexta-feira bem legal aqui em termos de interatividade, tá bom? Ó, abraçando o Marcos Santos, o Mauri Moura, o Duda Ramos, pergunta do Terceiro Tempo da TV Bandeirantes. Esse aí acabou, né? Porque entrou agora o Show do Esporte no domingo à noite com o Milton. Além de informações do esporte, como tinha também o Terceiro Tempo, nós temos também mais entretenimento, mais diversão para você nas noites de domingo na tela da Band. Show do Esporte com o Milton Neves, o Gleison da Silva, João Brito, o Wellington Penha diz que domingo será 2-0 para o Corinthians. O Corinthians joga em Belo Horizonte contra o Galo. O Alisson Ferreira manda um boa tarde para a gente. Ele diz que mora em Minas Gerais, gostaria de conhecer o CT do Corinthians e os jogadores. Pergunta se o Nilton Neves não pode ajudar. Olha, quem pode te ajudar é o Corinthians mesmo, né? Depois a gente dá um jeito de você entrar em contato com o Corinthians. Tem certeza que será visitas muito bem recebido lá no CT, viu? O pessoal gosta de receber visitas lá, de receber os corintianos do Brasil afora. Manuel Silva e aquela piada nova, Palmeiras não tem mundial. Boa essa novinha.
E o pessoal vai sempre participando conosco. Bom, nós vamos começar, vamos falar do Campeonato Brasileiro, mas antes vamos passar a Libertadores, porque Vasco e Cruzeiro jogaram nesta quinta-feira, o Vasco empatou com o Racing, até de forma valente, né? Porque ficou com 10 jogadores parte do jogo e foi buscar um empate por 1-1, mas o Vasco está quase fora, né? 2 pontos. O Vasco ele precisa de um milagre porque ele precisa ganhar os seus 2 jogos e ainda torcer por uma combinação de resultados. Porque não chega a apenas 2 vitórias para o Vasco. Claro que se ele ganhar do Cruzeiro já é um grande negócio, porque numa projeção, se o Vasco ganhar o seu jogo contra o Cruzeiro e o Racing ganhar o jogo da Universidade de Chile, que está totalmente em frangalhos depois de 7-0, aí todos os 3 vão ficar com 5 pontos. Mesmo assim, o saldo do Cruzeiro ainda é bem melhor. E aí na última rodada o Vasco teria que vencer a Universidade de Chile e o Racing vencer o Cruzeiro, só que o jogo é em Belo Horizonte. Então é muito difícil. Ainda matematicamente o Vasco não está fora, apesar de ter só 2 pontos. E realmente aquilo que você falou e o que eu esperava do jogo do Vasco. Eu achava que o Vasco ia tirar muito mais do coração do que da técnica. Porque o Racing é melhor. O Lautaro Martínez fez 1-0, o De Sábado foi expulso e o Vasco tirou de onde não podia para fazer aquele gol com o Wagner e empatar o jogo, né? As provocações do Racing, a torcida já falando que o jogo estava ganho, o fornecedor do Racing prometendo camisa, e o Vasco muito, muito valente conseguiu esse empate para pelo menos, mesmo que seja eliminado, nos próximos 2 jogos pode sair de cabeça erguida. E assim, é importante para o Vasco buscar uma melhor colocação, porque o terceiro colocado vai para a Sul-Americana, cai para a Sul-Americana, né? Então é importante, mesmo assim com pouquíssimas chances, porque o Vasco é isso, o Vasco tem que vencer e torcer para o Racing agora. O Racing tem que vencer, ou seja, para o Vasco se classificar, ele precisa vencer seus 2 jogos, e os 2 adversários que estão imediatamente acima, Laú e Cruzeiro, precisam perder os seus 2 jogos. Consequentemente, o Racing também precisa vencer os seus 2 jogos para o Vasco avançar. Uma combinação, não é que ela chega a ser complicada, não, na verdade, mas ela é quase inviável, né? Porque o Cruzeiro entrou forte agora. Na verdade, 2 empates do Racing e 2 vitórias do Vasco classificam o Vasco, porque o Vasco iria a 8 pontos, e o Cruzeiro e a Laú, que tem 5, iriam só para 6. Porque perderiam o jogo para o Vasco e empatariam com o Racing. Então não necessita que a gente tenha aí a vitória do Racing, um empate, mas mesmo assim o Cruzeiro está mais forte. É complicada a situação do Vasco. Olha, o Paulo Ricardo Macedo Mota Lindoso, Palmeiras 4-0 na Chapecoense, manda um alô para mim, alô para você aí, Paulo. Alisson Ferreira. O Marcelo Sanabria gostaria de saber se o Eto'o ainda pode vir para o Vasco. Rapaz, dorme com esse barulho não. Francine Vieira, o Verdão vai faturar o prêmio da Libertadores e da Copa do Brasil milionária, ela está apostando aqui. Bom, falando em prêmio da Libertadores, quem foi premiado ontem foi o torcedor do Cruzeiro, né? Principalmente aquele que foi até o Mineirão. Aliás, Mineirão é o estádio dos 7 gols, né? Vamos falar a verdade. Mais uma vez, faltou um gol de Laú aqui para... Aí ia ficar pior também. Mas 7-0, o Laú jogou boa parte com 2 jogadores a menos e o Johnny Herrera pagou ontem todos os pecados dele, de ser uma mala do jeito dele. Grande atuação. 7-0 para o Cruzeiro, que finalmente entrou aí na disputa, agora é o segundo do grupo, entrou na disputa por essa vaga aí para valer. Os 2 estão iguais, mas essa goleada serviu e muito para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro agora tem 5 de saldo e a Laú tem menos 6. Então, quer dizer, uma diferença gritante. O Cruzeiro fazendo sua parte, ele se classifica, não vai depender de mais ninguém. Grande atuação do Arrascaeta, outra vez grande atuação do Thiago Neves, o Sassá dando muito trabalho, o Rafael Sobis, um jogador que eu gosto muito. O Cruzeiro tem um belo time, que o Cruzeiro começou bem o ano e caiu de forma vertiginosa na fase final do Campeonato Mineiro. Teve alguns resultados que não condizem com o time que tem. E agora voltou ao normal. Aquele jogo que a gente falou do Palmeiras contra o Boca, é esse do Cruzeiro, para colocar o time de novo na linha. Bom, e o técnico da Laú, da Universidade de Chile, já estava pendurado, inclusive, pela campanha lá no Campeonato Chileno, né? Caiu também, não dava para esperar diferente, né? Nos outros jogos da noite, outro resultado importante para as equipes brasileiras aqui. O River Plate fez 2-1 no Emelec pelo grupo 4, isso significa que o River passa a ser o primeiro colocado nesta chave, que é a chave que tem o Flamengo. Não diria que o Flamengo tem classificação ameaçada, assim, mas já perde aquele negócio de se classificar em primeiro, porque agora
E lembrando que o último jogo, o João Antônio está cansado de falar isso aqui na nossa live, o último jogo do Flamengo será lá em Nunes contra a equipe do River Plate. Ontem com o gol até do Lucas Prato. Mas agora a situação do Flamengo com a vitória do River clareou um pouco mais. Foi até bom esse resultado, porque o Flamengo vai na próxima rodada pegar o Emelec. Fica com um pontinho só. Fica com um ponto, o Flamengo pega o Emelec, ganhando o jogo o Flamengo vai para 9, e se o River ganhar do Santa Fé, fechou o caixão, normal, o Flamengo classificado. E até se houver um empate entre River e Santa Fé, o Santa Fé fica com 5, o Flamengo ganhando vai a 9, então o Flamengo também está classificado. Então, mesmo o jogo sendo em Santa Fé, eu acho que dá para o River pegar pelo menos um pontinho lá, e aí o Flamengo se garante com vitória contra o Emelec. Eu acho que o Flamengo se classifica, mas tem que se preocupar, porque a bola que ele está jogando não é uma bola que dá para o torcedor do Flamengo confiar. Ficar empolgado, né? Lembrando que o Santa Fé só empata também, né? Tem 4 pontos na classificação, mas tudo em função de empates. O Peñarol venceu o Libertad por 2-0. O Libertad era a única equipe que tinha 100% na competição, mas permanece em primeiro no grupo 3 com 9 pontos. O Peñarol é o segundo com 6. No grupo 8, que é o grupo do Palmeiras, o Júnior de Barranquilla fez 1-0 no Alianza Lima. Foi a 2 vitórias, as duas sobre a equipe do Alianza, tem 6 pontos ganhos. É o segundo colocado na chave, em que o Palmeiras já está classificado. Isso aí é preocupante para o Boca, porque na próxima rodada a gente tem Júnior e Boca, confronto direto, e o jogo será lá na Colômbia. Esse jogo na terça-feira da semana que vem. O Boca vai jogar para pelo menos conseguir um empate. Porque não que ele garanta a classificação com isso. Ele vai ter que ganhar na última rodada do Aliança e torcer para que o Palmeiras pelo menos empate contra a equipe do Júnior Barranquilla. Mas o Palmeiras, ele... a 8 e o Boca subiria para 9. Com esses resultados. O Boca subiria para 9, com uma vitória, com um empate mais uma vitória, e se classificaria com o Palmeiras empatando com o Júnior Barranquilla. Só que o jogo é em casa, o Palmeiras joga em casa. E o Palmeiras vai estar brigando para ter a melhor campanha. Então eu vejo que o jogo, a decisão vai ser lá em Barranquilla mesmo. Se o Júnior ganhar o jogo, claro, está classificado, porque o Boca não vai ter mais chance de ultrapassar. E se o Boca conseguir empate, eu acho que o Boca se classifica. Bom, tá essa a pintura aí da Libertadores depois dos jogos da quinta-feira. O Thiago Monteiro dá um salve aqui pra gente. O Alisson acha que o Corinthians vai levar mais 2 títulos este ano. Anota aí, vai Corinthians, hein? Anota o que ele está dizendo. E o Paulo Macedo Mota pergunta o seguinte: é verdade que o Paulo Guerreiro, ele quer dizer o Guerreiro aqui, né? É verdade que o Paulo, né? Pode ir para o Palmeiras? Essa informação foi divulgada pela imprensa peruana, o El Bocón. É isso aí mesmo. Porque é o seguinte, a punição do Guerreiro ela termina semana que vem, dia 3. E ele não renovou o contrato ainda com o Flamengo. Não é um litígio, mas uma discrepância entre aquilo que o Guerreiro quer para renovar o contrato do Flamengo, aquilo que o Flamengo havia prometido inicialmente para o Guerreiro e a posição do Flamengo agora. O Flamengo quer renovar o contrato do Guerreiro por mais 6 meses, até o fim do ano somente. Por quê? Porque o Guerreiro está voltando agora, então ele vai fazer alguns jogos e depois vai para a Copa do Mundo, com a seleção peruana. E aí ele volta só em julho, só quando a equipe for eliminada, mas enfim, ele só vai ficar à disposição mesmo de julho para frente. Então o Flamengo entende que já perdeu muito sem ter o Guerreiro. Para dar tanto, né? Para oferecer 2 anos mais de contrato, que é o que o Guerreiro inicialmente estava pretendendo. E aí surgiu essa informação de que o Palmeiras já havia sondado o Guerreiro sobre a possibilidade dele receber uma proposta oficial do Palmeiras, mas não há nada confirmado nesse sentido. E sinceramente, viu? Eu tenho um amigo corintiano, ele tem ojeriza do Guerreiro, sabia? E ele gosta muito de números, de matemática. Ele fez um levantamento e descobriu que a média de gols do Guerreiro por mês em clubes é de 1,36 gols por mês. Nem 2 gols. Por quê? Porque ou ele está lesionado, ou ele está suspenso, ou ele está com a seleção peruana. Entendeu? Isso entre os jogos de Flamengo e período de jogos com o Flamengo e com o Corinthians. Tudo bem, mas ele fez o gol talvez mais importante da história do Corinthians. Ele daqueles 2 gols no Mundial, né? Mas, no final da final. Que coisa, né? E também, assim, não sei, você vê essa bola toda? Não, eu vejo o Guerreiro... Acho que seria mais um investimento. Eu acho que era gastar muito para um jogador que também já está naquela curva mais descendente. O Guerreiro sempre foi um jogador problemático. Quando ele jogava na Alemanha, ele cansou de se meter em situações
de disciplina. Teve um dia que ele jogou um copo no torcedor, que estava sendo xingado. Teve um jogo que ele deu um carrinho no goleiro, que ele quase arranca a perna do goleiro na linha de fundo, perto da bandeirinha de escanteio. Então é um jogador que, como você falou, Frank, muitas vezes ele está suspenso, ou por cartão amarelo ou por vermelho, ou muitas vezes machucado, porque já não é um jogador, não é um garotinho. Então eu não faria isso. Eu acho que o Palmeiras, se tivesse esse dinheiro, se tivesse um dinheiro, ainda tem um dinheiro para investir, buscaria alguma outra posição, mas não o Guerreiro. Olha quem eu acabei de encontrar. Ô, Guerreiro! Apareceu, hein? Apareceu. Tá acabando a punição do Guerreiro. Daqui a pouco ele fica à disposição. E essa notícia, de fato, pipocou a partir de um site peruano, da possibilidade de uma proposta do Palmeiras pelo Guerreiro, mas não há nada confirmado, não há nada oficial nesse sentido, e particularmente acharia não difícil a negociação, mas eu acho difícil até esse investimento. Assim, o Guerreiro, gente, não é tudo isso não, hein? O Alisson Ferreira. Esses números, né, que você falou, eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento, mas realmente, é incrível, você trazendo esses números, se a gente for olhar, é muito pouco, né? Se você faz um gol por mês, um gol, 1,3, você faz aí 15 gols por ano. Muito pouco. O Alisson Ferreira diz o seguinte: o Corinthians vai pegar ele de volta, é um ótimo camisa 9. Sei não, hein? Hoje é sexta-feira, sextou, né? É véspera de feriado, início de feriado, mas é também sexta-feira de Série B, né? Então vamos dar uma passadinha na Série B para a gente arrematar com os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. A terceira rodada começou na terça-feira, né? Nós tivemos 2 jogos, inclusive a vitória do Fortaleza, que é o líder com 100% de aproveitamento. Fortaleza do Rogério Ceni, viu, Leco? Líder da Série B com 100% de aproveitamento. Hoje tem Figueirense e Boa Esporte, Figueirense do Milton... Leco! O Figueirense do Milton Cruz, que está 100% também por enquanto da competição, 2 jogos, 2 vitórias, vai vencer o Boa hoje à noite de novo e vai ficar com 9 pontos, vai se igualar lá ao Fortaleza. O Boa não tem ponto nenhum, quer dizer, mais um jogo que não tem ponto nenhum. O Figueirense é favorito na partida. Ainda mais jogando lá na ressacada. Às 8h30 tem CSA e Oeste. Oi? Orlando Scarpelli. No Orlando Scarpelli, desculpa, ressacada do Avaí. Fala ressacada, os caras vão querer me matá-lo. Às 8h30 tem CSA e Oeste. Às 9h30, Coritiba e Criciúma. O jogo será lá no Major Antônio Couto Pereira. Amanhã, Paysandu e Brasil de Pelotas, Juventude e Avaí, Vila Nova e Sampaio Correia, Ponte e Londrina, São Bento e Goiás. Goiás, acho que é a decepção, né? Por enquanto, 2 jogos, 2 derrotas, né, João? E com um jogo fora de casa. O Goiás agora perdeu 2, o Criciúma perdeu 2 também, o Boa Esporte perdeu 2, mas o Goiás, que esteve tanto tempo na primeira divisão, né? Caiu agora recentemente, é decepcionante a campanha dele, por isso mesmo a gente espera uma reação, né? Porque é um time que estaria brigando. Eu vejo o Goiás com uma condição até financeira melhor do que o próprio Vila Nova, que está aí na liderança, na vice-liderança com 6 pontos. É verdade, tem 6 pontos ganhos, mas assim, Figueirense, Paysandu e Vila Nova são as 3 equipes que podem se igualar ao Fortaleza e manter 100% de aproveitamento, né? O Paysandu pega o Brasil de Pelotas e o Vila joga contra o Sampaio Correia, os 2 vão jogar em casa, assim como a equipe do Figueirense, né? Então assim, a possibilidade de alguém encostar aí no Fortaleza com 100%. Aliás, o Figueirense, além do Milton Cruz, tem o Denis também no gol, né? É o goleiro, evidentemente que ele foi por indicação do Milton Cruz, mas é uma espécie de filial do São Paulo, né? Na Série A, João, partindo agora para a Série A, sábado tem apenas um jogo, né? Botafogo e Grêmio. Sempre que o Grêmio está em campo, a gente espera uma boa partida, um bom espetáculo. O jogo será no Rio de Janeiro às 4 da tarde. Até aí sem novidades, né, João? O Grêmio, hoje em dia, ele é favorito em qualquer jogo que ele joga. Claro, muito mais quando joga no Olímpico, na Arena Grêmio. Mas o Botafogo vem surpreendendo já há muito tempo. É um time de muita garra, muita vontade, né? Então eu acho que é um jogo para empate. Eu acho que o Grêmio também está preocupado com o Libertadores. Só que, engraçado, né? O Botafogo não joga domingo. 2 jogos na segunda, agora um no sábado. O torcedor do Botafogo não pode ver um joguinho no domingo também? CBF, vamos melhorar esse negócio aí de tabela de campeonato, pô. No domingo, 4 da tarde, aí a gente tem uma série de jogos: Atlético Mineiro e Corinthians, Paraná Esporte, Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Ceará e Flamengo, Palmeiras e Chapecoense. O Corinthians corre risco lá contra o Galo, você acha? Corre. O Corinthians
como o Grêmio, ele entra com condição de ganhar de qualquer time, mesmo jogando fora de casa, pelo que o Corinthians vem mostrando aí nos últimos anos. Só que o Atlético Mineiro cresceu de novo, voltou a ter um crescimento no seu time. E eu acho que, por exemplo, o Corinthians, ele pegou o Paraná Clube, que é um time mais fraco, ganhou de 4-0, mas é um resultado enganoso. Aí foi jogar contra o Vitória, vejo que o time tirou um pouquinho o pé, empatou 0-0. E agora joga contra o Atlético Mineiro, que é um time perigoso. Tem o Ricardo Oliveira, que continua sendo um jogador importante, tem o Otero, que bate na bola muito bem. É um jogo perigoso. Acho que o Corinthians corre sério risco de sair de lá com a sua primeira derrota. Lembrando que o Corinthians é a única equipe que tem 100% de aproveitamento no campeonato em 2 rodadas, né? Um jogo em casa contra o Fluminense, essa partida fora contra o Paraná, citado pelo João Antônio. E o Atlético Mineiro recebe o Timão jogando lá no Independência, né? O Atlético vive entre altos e baixos, né? Uma equipe que ainda oscila muito, e nas últimas vezes que o Corinthians foi até Belo Horizonte arrancou bons resultados, né? Um time muito consistente do Corinthians, eu acho que não cai não. Não sei se vence, mas acho que não cai não o Timão nesta partida. Paraná Sport sem novidades, né? O Sport sem o Nelson agora e com o Claudinei, né? O Claudinei que saiu do Avaí. Avaí dá ressacado. Assumiu o Sport. É um jogo, eu acho que esse jogo... E o Paraná do Rogério Vincari. Eu acho que é um jogo-chave para os dois times, mas muito mais o Paraná. Claro, porque, o Paraná com 2 derrotas. Porque o Paraná tem 2 derrotas e joga em casa contra um time que também começou mal. Tem um empate só. Por exemplo, o Sport já tem um ponto. Se perder o jogo, não vai ser desesperador. Mas se o Paraná não ganhar o jogo jogando em casa, aí a situação já começa a complicar, já começa a ter uma pressão muito grande em relação a, claro, ficar muito próximo da zona de rebaixamento. Bom, Bahia e Atlético Paranaense, outra atração do Campeonato Brasileiro, né, pelo menos até agora. Todo mundo tem aquela curiosidade de ver o Atlético Paranaense em campo. Mais um jogo fora. Na rodada anterior jogou contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Desta vez vai até a Fonte Nova pegar o Bahia. É um adversário que não é tão forte quanto o Grêmio. E o Atlético tem que tentar jogar o tempo todo com 11 jogadores, né, porque acabou tendo o Camacho expulso no último jogo, o que prejudicou muito a equipe. O formato de jogo do Atlético Paranaense, que é um formato de muito toque de bola, com um jogador a menos, isso aí preocupa, isso aí não é difícil, porque o adversário tem um a mais para poder evitar esse toque de bola do Atlético. Você marca a pressão, sobe a marcação. Então o Atlético com 11 é uma coisa, com 10 ficou mais complicado, por isso tomou aquele sufoco do Grêmio. Eu acho que contra o Bahia, não que o Bahia seja um time fraco, mas não é um time tão forte contra o Grêmio. Então é legal para a gente ver o Atlético Paranaense de novo jogando fora de casa. Só não pode o Lúcio Gonzalez pegar a bola de costas para o campo de jogo, de frente para o seu gol e tentar fazer toque de primeira, né? Pô, aí não há santo que aguente, hein? Pô, que sufoco. Ele entregou a bola no pé do gremista no domingo passado, porque ele fez um passe de costas e de primeira naquele tic-tac, do Fernando Diniz, vamos dizer assim. Agora aqui, ó, Fluminense e São Paulo, jogo dos tricolores será lá no Rio de Janeiro, no Maraca. O Fluminense vem de uma vitória, né, mesmo jogando com um jogador a menos, ganhou do Cruzeiro, né. Não é um time amplamente qualificado, mas é um time muito bem treinado. Gosto muito do Abel. Acho que o Abelão é um baita treinador. Você sabe que com a queda do Nelson Batista, o Abel Braga é o técnico mais velho entre os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro. O que não desqualifica em nada, gente, é só uma pontuação aí. Né? Eu acho que o Fluminense é favorito. Acho. O São Paulo continua com os seus altos e baixos, mas muito mais baixos do que altos. E eu já vejo realmente que a corneta vai começar a soar para o lado do Diego Aguirre. A eliminação da Copa do Brasil foi, não digo traumática, mas em casa, de novo, uma competição que o São Paulo nunca venceu e já cai fora. Na primeira fase que entram os grandes, né, deixa o São Paulo numa situação delicada. Eu vejo que, não acho que o Aguirre vai cair em caso de derrota, mas se perder, a corda fica por aqui, a água fica por aqui. Aí um tropeço na Sul-Americana, adeus. Vai para aquela estatística. Olha só, Ceará e Flamengo, o jogo lá no Castelão, né? O Ceará empatou com o São Paulo no fim de semana jogando em casa.
eu te diria que são duas equipes que têm pressão, né? O Flamengo do seu torcedor e o Ceará, porque faz um segundo jogo em casa aí, já perdeu o primeiro, tem apenas um ponto também na tabela. E mostrou um time muito fraquinho contra o São Paulo. O jogo foi terrível. A gente teve um chute a gol para cada lado, se muito, né? De fora da área. Então eu acho que é um jogo em que se o Flamengo estivesse, com o time que tem, se o Flamengo estivesse sem essa pressão, o Flamengo poderia ser considerado favorito. Agora eu acho que é de novo um jogo para empate, porque para o Ceará empatar com o Flamengo não vai ser tão ruim assim, porque teoricamente o Flamengo está lá em cima, o Flamengo briga por título, o Ceará vai brigar para não cair, então um resultado de empate contra um time que é muito superior tecnicamente e financeiramente. E para o Flamengo, lógico, a crise está muito grande, o time voltou da Libertadores com muros pichados de novo, muita crítica ao time. Eu acho que o Flamengo, teoricamente, precisa vencer esse jogo, mas não vejo como um empate sendo um resultado ruim, não. Ó, dei até um like aqui na brincadeira do Bruno Ricardo, né? Bem criativo, né, Ricardo? Vou mandar um salve pro Tomás, tá bom? Salve pro Tomás, para você também, para toda a sua família, viu, Bruno? Valeu, boa brincadeira, tá bom? Abraço para você, irmão. Olha aqui, Palmeiras e Chapecoense, 4 da tarde, também no domingo. Aproveitando, você responde também a pergunta do Paulo Ricardo. O que é que você acha sobre o Borja? Já que a gente estava falando de atacante, ele perguntou sobre o Paulo Guerreiro. O Borja não é aquele jogador altamente técnico, né? Ele é bem limitado. Tanto que quando ele sai da área, que ele quer fazer alguma coisa diferente, tem horas que dá a impressão que ele vai enroscar uma perna na outra. Porque ele às vezes quer dar um toque de calcanhar, uma perna bate na outra e fica meio bambo. Mas é um jogador de finalização. E o Palmeiras, ele tem um time que chega muito, pelos lados do campo, em lançamentos. Então é um jogador que é útil, ele é um jogador que eu gosto. Eu gosto por quê? Porque eu sempre falei, eu gosto de ter um time com centroavante, com um atacante de área, com um finalizador. Hoje em dia está difícil isso. Tem o Ricardo Oliveira, tem o Fred que está machucado, o Jô foi embora, tem o Borja, são poucos. Então, e o próprio Guerreiro não é isso. O Guerreiro não é um finalizador, é um jogador que ele atua muito pelos lados também, ele não está nessa faixa de artilheiros. Então eu acho que o Borja é um jogador interessante, claro que ele é limitado tecnicamente. Enquanto ao Palmeiras, favorito, depois da vitória contra o Boca, da atuação maravilhosa, o Palmeiras precisa manter o futebol nivelado. Então não adianta ganhar do Boca e jogar daquele jeito na Bombonera e chegar domingo no Allianz Parque contra a Chapecoense, que hoje é um time mais fraco do que anos anteriores, e o Palmeiras jogar bolinha, não conseguir enquadrar a Chapecoense. Então é o jogo para o Palmeiras mostrar, não, chegamos e ficamos, não é chegamos e voltamos para o estágio abaixo. Legal, um abraço para o Anderson Fontes também. Às 7 da noite do domingo tem Internacional e Cruzeiro. Outra promessa de um bom jogo, né? Eu acho que o Cruzeiro já voltou a jogar bem, ganhou de 7 a 0. Acho que terá o Luca à disposição. O Zeca acho que ainda não. O Inter veio da Série B, ainda não foi mal no Campeonato Gaúcho, mas é um time, não dá para desprezar o Internacional. Tanto que ele veio aqui em São Paulo, e se não fossem os erros de arbitragem, poderia ter tido um resultado melhor contra o Palmeiras. É um time que conta com o Leandro Damião, que é outro jogador que é muito criticado, mas ele faz gol. Se não tivesse dado aquele impedimento, ele poderia ter feito aquele gol de empate do Inter, né? É um jogador que também, exemplo do Borja, não tem uma técnica exemplar, mas faz gol, um jogador que sabe jogar dentro da área. Revelado pelo Mano Menezes, técnico do Cruzeiro. Exatamente. Então eu acho que vai ser um grande jogo e, olha, sinceramente, só de ver aqueles dois símbolozinhos, quando a gente vê assim, Cruzeiro Internacional, Inter e Cruzeiro. É muita história. Nossa, eu me lembro da decisão de 75, que foi uma das maiores finais que eu já vi de campeonatos brasileiros. Essa e a do Flamengo contra o Atlético em 1980. Foi impressionante aquele gol do Figueroa, as defesas do Manga no segundo tempo, Manga machucado, e o Nelinho chutando de tudo quanto era lado, e o Manga pegando tudo. O Manga fez aniversário ainda esses dias, né, o dia do goleiro. Olha, foi um jogo fantástico. Se alguém gosta mesmo de futebol e não viu esse jogo ainda, procura aí no YouTube para ver se tem, de repente, o VT desse jogo, porque foi um negócio histórico. Épico. Histórico. E épico. No ano seguinte,
teve a Libertadores da América, porque entravam o campeão e o vice, não tinha a Copa do Brasil Os dois ficaram no mesmo naquela grupo. oportunidade. E sempre ficavam no mesmo grupo, porque eram grupos formados por 2 times em cada país, eram 2 países, então era Brasil e Chile, então 2 do Brasil, 2 do Chile e tal. E aí eles foram jogar Cruzeiro e Inter na primeira rodada no Mineirão, a abertura do grupo. O jogo foi 5-4 para o Cruzeiro. Atuação fantástica do Palhinha, do Joãozinho. O Cruzeiro deu o troco ganhando na Libertadores, que foi o que levou o Cruzeiro depois para a final da Libertadores da América. Também é outro jogo. Nossa, se a gente começar a falar daquela época de futebol, a live vai até o feriado. Que possam ostentar essa história maravilhosa de Internacional e Cruzeiro. E na segunda-feira, 8 da noite, tem América e Vitória, mas aí na segunda-feira a gente fala também sobre esta partida. O João Antônio vai dar uma pinceladinha também nas semifinais da Liga Europa. Arsenal e Real Madrid empataram por 1-1. Aliás, Arsenal e Atlético de Madrid, né? O dia que o Real disputar uma Liga Europa, aí, meu filho, olha pro céu, porque é o apocalipse. E o Olympique fez 2-0 no RB Salzburg. Normais aí os resultados? Normais. Apesar de bom jogo que foi Arsenal e Atlético. Foi um baita jogo, e quem jogou muito foi o Oblak. Jan Oblak, o goleiro do Atlético de Madrid, que salvou o time do Atlético. E não é que tenha sido uma avalanche do Arsenal sem explicação. Tem explicação porque o Versálico foi expulso com 10 minutos no primeiro tempo. Ele fez uma falta com 2 minutos e levou o cartão amarelo. O Simeone ficou louco. Aí fez uma falta com 10 minutos e levou o segundo amarelo e o vermelho. Aí o Atlético de Madrid ficou com um jogador a menos. Aí aos 13, o Simeone, louco da vida, começou a xingar todo mundo, expulso também. Aí o Atlético teve que correr atrás. O Atlético tomou um sufoco. No final do primeiro tempo conseguiu equilibrar, ainda no contra-ataque conseguiu ter algumas chances. O jogo foi lá e cá. Aí no segundo tempo o Lacazette fez o gol de cabeça para o Arsenal. Todo mundo esperava que a vaca já tinha ido para o brejo. O Griezmann ganhou uma jogada na raça, chutou, o goleiro defendeu e no rebote ele caído fez o gol que dá ao Atlético uma grande possibilidade para o jogo de volta que será em Madrid. E o Olympique foi normal. Na quinta-feira que vem. Destaques olímpicos, João Antônio? Bom, saíram os jogos das semifinais do NBB, o Campeonato Brasileiro de Basquete. Amanhã tem Mogi e Flamengo. Mogi e Flamengo que jogam a primeira em Mogi das Cruzes. É uma melhor de 5 de novo, né? O Flamengo leva vantagem de decidir a última em casa, se for necessário, porque teve melhor campanha, foi o primeiro colocado na fase de classificação. E na segunda-feira começa a outra série semifinal, Bauru e Paulistano jogando em Bauru, a reedição da final do ano passado. E no iatismo, o Brasil continua com 2 grandes resultados lá na semana de vela de Jerez, na França, né? O Jorginho Zarif conseguiu mais resultados importantes, ele foi segundo numa regata, 22º na outra, só que aí você descarta, sempre você descarta no final uma regata. Ele subiu para a segunda colocação, para o terceiro lugar, ele subiu para o terceiro lugar da classe FIM. Não, segundo lugar, ele estava em terceiro, subiu para o segundo. E na classe NACRA 17, o Samuel Albrecht e a Bruna Martinelli conseguiram 4º, 7º e 6º lugares ontem. Foram 3 regatas, né, na NACRA 17 e subiram para o terceiro lugar. Então, 2 barcos brasileiros indo muito bem lá em Jerez, na França. Legal, João Antônio. Bom feriado para você, hein? Mas, ó, segunda-feira estaremos aqui, né? Estamos aqui. E bom feriado principalmente para você também. Um abraço para o Sérgio Ruiz Cota, que acha que o Fluminense vai atropelar o São Paulo. Obrigado a todos que participaram aqui da nossa live, mandando comentários, mandando as suas participações, suas brincadeiras. Tá valendo tudo, viu, gente? Na segunda a gente se fala. Bom fim de semana para vocês. Bom feriado para quem vai sair, curtir esse feriadão também. Não esqueça que na segunda-feira nós estaremos de volta. Curtam com responsabilidade, tá bom? E bom futebol também. Tem um tchauzinho do Paulo Guerreiro hoje para vocês. Tchau. Grande final de semana, grande feriado e muito cuidado nas estradas.